Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa quarta lição deste quarto trimestre de 2025, na revista da CPAD, lição de adultos. Corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Esse é o nosso tema do trimestre, tema muito abençoado e muito importante para todos nós. Nossa quarta lição tem como assunto o corpo como templo do Espírito Santo. O texto áureo está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 349, 358 e 382. Nossa leitura em classe começa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Continuamos em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei, fá-los-ei, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. 1 Coríntios 6, 18 nos fala: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A introdução nos fala que na lição anterior vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas e que inclui a redenção de nossa natureza corrompida, de nossa matéria corrompida, melhor dizendo. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, pois assim você nos ajuda a espalhar a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. Passemos então ao estudo da nossa lição. Primeiro tópico: corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro item: comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Abrindo aqui um parênteses, é bom nós lembrarmos que as pessoas para as quais o apóstolo Paulo estava escrevendo todos esses ensinos eram pagãos convertidos ao cristianismo. Então, o paganismo ensinava que o corpo era algo descartável, era algo impuro, era matéria. E a matéria era má, era pecadora, era desprezível. Portanto, o corpo não importava. A morte era vista como algo
prazeroso, algo desejável, porque separava a alma pura do corpo impuro. Mas o cristianismo ele veio revertendo esse conceito e mostrando nada disso. O corpo também é importante. O corpo ele está sujeito ao poder do pecado, sim, mas não é isso que Deus quer para o corpo. Deus quer que o corpo também seja liberto do pecado, não na eternidade, mas aqui nesta vida. Então o corpo ele tem que ser usado para fazer o que é bom, para agradar a Deus. Quando o apóstolo Paulo menciona o corpo como templo de Deus, a ideia de templo ela era muito importante mesmo no paganismo. O templo era visto não apenas como um local sagrado, não apenas como uma morada dos deuses, mas também como algo especial, algo que inclusive era uma espécie de um terreno neutro para as guerras, para as disputas civis, sociais, econômicas. Elas ficavam de fora dos templos. Então, quando ele utiliza o conceito de templo para o corpo, ele está pegando justamente uma ideia que estava consolidada mesmo no paganismo. Templo é uma coisa extremamente sagrada e importante. E o nosso corpo físico, ele é o templo de Deus. Então, qualquer pagão que ouvisse, lesse essas palavras de Paulo, entenderia imediatamente a tremenda importância do corpo físico. Como Jesus prometeu aos discípulos, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós. Essa expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração. Essa experiência acontece com todos os que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Deus não quer só o coração, Ele quer tudo. Por isso escreveu o salmista: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então tudo que fazemos, tudo que somos, deve ser para louvor e glória de Deus. Segundo item, não sabeis vós? Ou seja, vocês não sabem? A pergunta retórica feita por Paulo aos coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Veja bem, mordomia muitas vezes é utilizada por nós no conceito de algo, um tipo de luxo, um tipo de privilégio, mas aqui mordomia está no sentido de serviço, no sentido de dedicação. Mordomia do corpo, portanto, não quer dizer um relaxamento do corpo, não quer dizer um privilégio, um luxo do corpo, não. Mordomia do corpo significa como o nosso corpo está servindo a Deus. O apóstolo faz essa pergunta, não sabeis vós, 4 vezes. Por 4 vezes ele pergunta, vocês não sabem isso? Vocês não sabem aquilo, como que lembrando, eu já ensinei para vocês isso, vocês não lembram? Vocês não sabem? Os coríntios eram um povo imaturo, carnal, por isso havia tantos pecados entre eles. Detalhe, o apóstolo Paulo havia se dedicado imensamente a essa igreja, havia permanecido com eles por um longo tempo, ensinando as coisas de Deus. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Como nos vestimos tem a ver com o corpo. A nossa alma, nós não vestimos a nossa alma. Não vestimos o nosso espírito, nós vestimos o corpo. Portanto, a maneira como nos vestimos faz parte da mordomia do corpo. E isso não é apenas uma ordenança, um conselho apenas para as mulheres, mas também para os homens. A vestimenta masculina também é importante. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu esses aventais por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem,
não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. Veja que esse princípio ele vai totalmente contra a prática do mundo em que vivemos, em que o corpo parece que se criou aquele lema: o que é bonito é para se mostrar. E aí vem os decotes, vem as transparências, vem as roupas coladas na pele, revelando todos os contornos, principalmente nas mulheres, mas por que não dizer, também isso está invadindo os guarda-roupas masculinos. Portanto, nós precisamos observar como estamos nos vestindo. Tanto adultos quanto também crianças. A roupa da criança é algo que às vezes parece que os crentes negligenciam. Devemos observar como estamos vestindo nossas crianças. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado do que o nosso. Portanto, muito mais do que cobrir a nossa nudez, a roupa ela também identifica o nosso estilo de vida. Ela transmite para fora aquilo que está dentro de nós. Terceiro item: propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente, ou templo do Deus vivo. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Segundo tópico: o corpo como tabernáculo. Primeiro item: portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica: estamos neste tabernáculo, brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Tabernáculo que significa simplesmente morada, moradia, habitação. Tabernáculo é uma palavra que nós vemos surgir primeiramente no livro de Êxodo, quando Deus ordena ao povo de Israel que construam para ele um tabernáculo, uma morada, uma habitação. Eu estarei no meio de vocês aqui neste local. Então, o que era o tabernáculo no Antigo Testamento? Era uma grande barraca, um barracão feito de peles de animais de diversos tipos, e que dentro dele estavam os móveis sagrados, como a Arca da Aliança, o altar do incenso. E dentro dessa barraca não era todo o povo que era admitido a entrar, somente os sacerdotes, e nem todos. Por exemplo, no recinto que ficava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote podia entrar, mais ninguém. E isso uma vez por ano apenas, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Esse era o tabernáculo. O povo, na verdade, ficava de fora do tabernáculo, que era cercado por uma muralha, digamos assim, uma divisória feita de cortinas de linho fino. É lá fora que ficavam as pessoas. Dentro dessa área ficavam apenas os sacerdotes e a pessoa que fosse levar algum animal para ser sacrificado. Tabernáculo, então, significa isso: moradia, habitação. Isso nos remete, como já falamos, ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. Solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, ou seja, assim como no Antigo Testamento Deus habitava no meio do povo, lá naquele tabernáculo, é por isso que lá que ficava a nuvem, a Shekinah de Deus, ficava ali no tabernáculo. A coluna de nuvem e coluna de fogo. Nuvem durante o dia e fogo durante a noite. A habitação de Deus estava lá. Portanto, aplicando essa analogia ao nosso corpo físico, o nosso corpo é onde Deus habita. Deus habita no nosso corpo, Deus habita em nós. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Segundo item: tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a construção no deserto era 3 em 1.
Primeira parte, o pátio, um espaço externo aberto. Segunda parte, o lugar santo, onde os sacerdotes podiam entrar. E terceiro, o lugar santíssimo, que apenas o sumo sacerdote podia entrar. Um espaço interno, único, coberto, separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Divisão essa que só Deus sabe, que só Deus entende. Quando o tabernáculo foi levantado, ou seja, foi erigido, quando aquela grande barraca foi puxada as suas cordas e finalmente levantada, a glória do Senhor o encheu totalmente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o na sua integralidade, no seu corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Experiências essas que muitos indoutos e incrédulos não entendem, mas que o povo pentecostal compreende e vivencia isso muito bem. Terceiro item, um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor, a Shekinah, que estava sobre o tabernáculo, se aquela nuvem se levantava, os filhos de Israel caminhavam, ou seja, desarmavam as suas barracas e iam na direção que a nuvem seguia. Se ela não levantava, ficava imóvel, eles permaneciam no mesmo lugar, construíam suas barracas e ali ficavam naquele lugar. Então veja que assim como aquela nuvem de Deus, a Shekinah, guiava o povo, assim também Deus quer guiar a nossa vida. Ele quer guiar o nosso corpo, Ele quer dirigir os nossos passos. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito. Primeiro item, fugir da prostituição. Fugir está aqui no modo imperativo, significa fujam da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição aqui nesse texto, ele tem um significado muito amplo, se referindo à impureza, à imoralidade sexual. Então, na versão Almeida Revista e Atualizada, aqui aparece fujam da impureza. Já nas outras versões, Nova Almeida Atualizada e Nova Versão Internacional, aparece fujam da imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que não for prática sexual no casamento. Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Então aqui, porneia significa adultério, prostituição, homossexualidade, zoofilia, pedofilia, pornografia de maneira geral. Tudo que se refere a qualquer tipo de impureza sexual está abrangido por esta palavra. Tudo aquilo que não for a prática sexual no casamento está aqui em porneia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: fujam disso. Fujam. Ele não disse simplesmente preguem contra isso, evitem isso. Ele está dizendo fujam. Então veja que é uma palavra muito forte. Ele não está dizendo enfrentem isso. Ele está dizendo fujam disso, se afastem disso. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, feugo, fugir de ou fugir para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos, com aquilo que vemos. Principalmente no caso masculino, mas também um pouco no feminino, a nossa visão é a porta de entrada para muitos vícios, para muitas impurezas sexuais. O que vemos e como vemos determina se nosso corpo será cheio de luz ou de trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Fujam destas coisas. O mundo inteiro tem cada vez mais se afundado em pornografia.
A internet tem se tornado uma ferramenta muito útil para a pornografia. Boa parte do tráfego de comunicações mundial gira em torno de buscas de práticas sexuais, conversas de teor sexual, muitas vezes, inclusive, compartilhamento de arquivos com práticas sexuais proibidas pela lei. Então veja que esse é um risco muito grande e nós cristãos precisamos estar alertas quanto a isso. Segundo item, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça e o culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, não basta a gente deixar de fazer o mal, não basta a gente deixar de pecar com o nosso corpo. Nós precisamos usar o nosso corpo para fazer o bem, para fazer aquilo que agrada a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da Palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como penhor de nossa eterna redenção. Terceiro item, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como o templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e qualidade de nossa alimentação. Sim, a alimentação é um fator muito importante para nós, porque precisamos nos alimentar o tempo todo, todos os dias. Nosso corpo precisa de alimentação. O que estamos nos alimentando? Infelizmente, muita da nossa alimentação disponível no mercado é uma alimentação pobre de nutrientes e carregada de corantes, conservantes, sal, açúcar, gorduras insaturadas, gorduras polissaturadas, gorduras que fazem mal ao nosso corpo, porque sim, existe a gordura benéfica, que faz bem ao corpo. Infelizmente, boa parte da indústria de alimentos está carregada de venenos que vão nos matando aos poucos. Às vezes se afirma em tom jocoso, em tom de brincadeira, que crente não bebe, mas come muito. Isso não seria um problema se a nossa alimentação fosse uma alimentação regrada, nutritiva. Infelizmente, até pela questão muitas vezes financeira, afinal, uma alimentação saudável é cara. E nem todos têm os recursos para terem uma alimentação saudável. Aqui na nossa terra, por exemplo, no Amapá, já houve uma época em que, quando uma pessoa de poucas condições financeiras, seus filhos perguntavam: pai, mãe, o que é que nós vamos comer hoje? Ah, meu filho, hoje a comida está pouca, hoje nós só temos camarão com açaí para comermos, só temos um charque frito na banha de porco com açaí para a gente comer, é só isso que tem. Hoje, esse tipo de alimentação tem um custo que muitas famílias de baixa renda não conseguem mais manter. Infelizmente, hoje, para muitas famílias de baixa renda, diríamos pobres, numa maneira em geral, muitas vezes a alimentação são os enlatados, os embutidos, carregados de sal, carregados de conservantes. Muitas vezes até o açaí, que antes era visto como comida de pobre, comida de baixa renda, hoje já tem um custo proibitivo para muitas famílias, principalmente pelas famílias mais numerosas, de quantidade. Então veja que a alimentação ela mudou e não mudou para melhor. Ter uma alimentação saudável hoje em dia custa caro, demora tempo de preparação, tempo que muitas famílias não têm, muitas pessoas não têm um tempo para preparar uma alimentação saudável, uma comida caseira. Muitas vezes temos que sobreviver com os fast foods, com as comidas de rua, que muitas vezes não são comidas saudáveis. Às vezes sim, não estamos aqui falando contra os profissionais que
estão a vender os seus produtos alimentícios em via pública. Muitos fazem isso com higiene, com cuidado, com todos os trâmites necessários para a manipulação dos alimentos correta, mas nem sempre é assim. Então é um risco para muitos de nós. Não seria reflexo isso da falta de moderação de alguns? Então essa ideia de que crente não bebe, mas come muito, não seria também essa falta de moderação? Falta de temperança, que aliás é um dos frutos do Espírito, como lemos em Gálatas capítulo 5. Além do aspecto alimentar, o descanso e principalmente o sono e os exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Comemos mal, dormimos pouco, ou às vezes já passamos por outro extremo. Comemos muito e dormimos muito, e nos exercitamos pouco. Todas essas coisas são importantes, são cuidados importantes para o nosso corpo e a nossa mente. Nos cabe também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, ou seja, não é pecado o crente procurar a medicina dos homens. Deus deixou essa medicina justamente para nós. Deus teria poder de nos curar instantaneamente de toda enfermidade, mas Ele delegou para nós, seres humanos, cuidarmos uns dos outros em vários momentos. É como se Ele dissesse: isto aqui vocês dão conta de fazer, vocês conseguem fazer. Eu dei a técnica e a inteligência para que vocês desenvolvam remédios, tratamentos, medicamentos para essas situações. Enquanto que aquelas realmente incuráveis, aquelas que estão além da medicina, aí sim Deus poderia fazer. Concluímos então que o corpo e a mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Com isso, concluímos o estudo, o resumo da nossa lição de número 4 deste quarto trimestre do ano de 2025 na revista da CPAD Lição de Adultos. E na sua igreja local, na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.